Lucas 8, versículo 43. Enquanto ele ia, lembra que Jairo foi até ele pedindo sobre a situação. O chefe da sinagoga suplicou, tinha aquela filha única, enferma, e ele disse, eu vou ir curá-la. Então o cenário é, enquanto ele estava indo até a casa de Jairo, uma mulher entra em cena, certa mulher, versículo 43, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e ele tocou na orla da veste. E logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse, quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse, mestre, as multidões te apertam e te oprimem. E dizes, quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Veio a mulher que não podia ocultar-se. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então Jesus lhe disse, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. No final das tentativas, 12 anos de sofrimento, 12 anos de sofrimento e tentativas humanas de resolver o problema. Ela chegou num momento da vida dela, ela disse, eu vou tocar nele e eu vou ser curado. Algo cresceu no coração dela ao ponto de tocar o coração dela e saiu da boca dela. Eu vou tocar nas vestes dele. Se eu ao menos conseguir acessar a veste dele, eu vou ser curado. E aí ela tornou isso o alvo da vida dela, de acessar a veste dela. E é interessante que esse milagre aconteceu no meio de um monte de gente, da multidão. E é um dos destaques dessa história, porque é chamada a atenção, Pedro chama a atenção, todo mundo está encostando em ti. E Jesus, ciente disso, ele insistiu, não, tem alguém que encostou diferente em mim. Não é? Que benção, que tremenda. Não é? Como o nosso Deus é tremendo. Filho de Deus na terra, ele diz, alguém tocou diferente, porque eu senti que saiu algo diferente aconteceu. Então, como eu estava dizendo, não adianta, meu irmão, você se preocupar com a multidão, com o que todo mundo faz. A multidão não vai levar você a sair poder de Jesus, ok? Ah, mas eu faço assim, todo mundo faz. Você se acomoda com o que todo mundo faz. Essa história fala de alguém que não se importou com ninguém e agiu e tocou e fez algo específico, independentemente da multidão e de tudo que tinha ao redor dela. E eu queria desafiar os irmãos nessa manhã a dizer, para de olhar para o lado, para de olhar para as pessoas. Todo mundo faz, onde está, porque o que nós precisamos olhar é onde está Jesus. Nós precisamos aprender aqui, poder, graça, milagre, soluções, visão, vem de você tocar em Jesus, não de andar com a multidão. Não basta ir na igreja, não basta você simplesmente ser um cristão que faz a coisa, que anda. Algo no teu coração tem que querer buscar a Jesus. Amém? É diferente buscar o reino
e ler sobre o reino, né? Fazer parte. A busca é algo diferente de simplesmente ler a Bíblia, ok? Eu vou ler a Bíblia de vez em quando, vou ir na igreja de vez em quando. Você faz tudo isso, mas com algo no teu coração que você precisa de algo que Cristo tem e você está buscando a Ele. Diferente só de conviver, amém? Jesus está indo para cá, vamos para lá. Porque o que nós queremos é o que Jesus tem, que só Ele tem. Amém? Amém. Tem certas coisas que você vai precisar nesse ano. Na verdade, tudo o que você vai precisar para viver uma vida como Deus quer, só Jesus tem. Você vai ter que tocar nele. Então, eu estava pensando em algumas coisas nesse final de ano e eu sempre volto para certos textos e lembro, e eu podia também falar, eu me lembro que do ano passado, nessa época, eu falei sobre essa característica que as coisas muitas vezes têm. Por exemplo, no final de ano, tem coisas que nós vamos deixar para trás. Amém? Naturalmente, você deixa para trás algumas coisas de um ano. Às vezes não é uma mudança de ano, mas é uma mudança de fase na nossa vida, mudanças de graduação, idade. As transições funcionam assim, coisas ficam para trás, algumas delas você tem que ajustar, porque agora você está no outro ano, então você mantém certas coisas, mas você ajusta a ênfase e como você vai viver agora, porque é um novo contexto, e coisas novas iniciam. Então, normalmente funciona assim na nossa vida. E um dos exemplos grandes foi a grande transição antes de Cristo e depois de Cristo. Certas coisas pararam ali. O sacrifício de animais não precisa mais. Amém? A dependência do sangue para a remissão continuou, só que não era sangue de animais, é o sangue do Cordeiro. Ou seja, não mudou nada o fato que a gente depende do sacrifício do sangue, só que não é do animal, é do Cordeiro. Então, certas coisas foram ajustadas, mas você não pode passar por uma época pós-Cristo Jesus, o fato de ter sido cancelado ou terminado o sacrifício de animais e você dizer assim, eu não preciso de sangue. Não, você precisa igualzinho da mesma situação. Sem sangue, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, o coração de Deus de ter instituído o sacrifício contínuo os anos todos lá no Velho Testamento, essa necessidade, essa carência continua, não muda nada. Só que agora foi satisfeita em Cristo Jesus. Amém? E tem certas coisas que iniciaram, por exemplo, agora a família da fé iniciou. O povo de Israel, que era o povo escolhido, amém. Algo novo apareceu com a descida do Espírito Santo, a família da fé, incluído o povo de Israel, mas a igreja, os gentios incluídos. Então é interessante como certas coisas iniciam e certas coisas. Então nós precisamos estar atentos a nunca. Nós não podemos estar parados na nossa caminhada com Deus, porque Deus vai pedir de nós, deixa esse assunto para trás, amém? Deixa certas coisas para trás. Perdão é uma coisa extremamente importante, esse assunto, ok, esgotou. Entrega para Deus, segue a vida, não fica arrastando coisas, amém? Então, tem coisas que Deus vai abrir teus olhos, e nós precisamos estar atentos, nossos olhos abertos para coisas que Deus vai abrir. Amém? Aqueles discípulos, caminho para Emaús, a conversa com Jesus fez eles mudar a perspectiva. E eles retomaram a posição e um novo rumo na vida. E eu creio que Deus tem coisas que você não sabe mas que Ele quer fazer na tua vida e você precisa estar atento. Só que você só vai descobrir se você buscar Ele. Amém? Então, não pensa que Deus assim, eu estou levando a minha vida e se Deus quiser, Ele me mostra certas coisas, não tem nada de novo, eu estou fazendo a mesma coisa assim. As coisas que Deus quer fazer requer de você buscar Ele e não ficar, amém, passivo. Essa mulher precisava algo e ela foi atrás, ela buscou algo em Jesus. Um outro assunto que eu gosto de final de ano, que eu sempre falo,
Estas coisas, pois, agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. É um texto que, para mim, é um texto extremamente estratégico, que nós devemos... você pode fazer isso todo final de dia. Fé, esperança, mas você viveu o dia, você viveu o ano, mas a tua fé está crescendo. A esperança está forte. Amém? O amor de Deus está crescendo. Você precisa manter o cheque da tua vida com esses tópicos. Amém? Que Paulo fala. Então, dessa virada do ano, amém. Eu já lembro de ter feito muito final de ano com base nesse texto. Mas eu queria trazer de novo, lembra disso. Fé, esperança e amor. O amor é algo maior. Mas não esquece, nós somos salvos na esperança. E Deus está procurando. E é interessante que Jesus diz, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra. O amor se esfriará quase de todos. E o que vai acontecer? As pessoas perdem a esperança. Elas começam a navegar por aí. E nesses últimos dias, eu tenho colocado algo, eu queria manter isso diante dos olhos de vocês. Que é o dia do juízo, essas 4 coisas. Não esquece, existe um dia diante de nós, que Ele vem julgar todas as coisas. Então mantém isso. Quando você estiver ajustando a tua vida nesse ano e começando certas coisas, planejando o que você tem, também novas coisas vão acontecer, lembra, a coisa mais importante é eu estar pronto para esse dia que está diante de nós. O dia do Senhor. Amém. O assunto remissão de pecados, ele tem que estar no topo da nossa vida, porque você precisa andar na luz. O pecado separa você de Deus e faz você perder visão. Então, uma das coisas que eu enfatizei e eu queria enfatizar de novo, os religiosos e o povo de Israel perdeu a noção do que Jesus, quem era Jesus e o que Ele estava fazendo, porque eles achavam que eles não tinham pecado. Eu queria desafiar os irmãos, você vai entrar no novo ano e você precisa de um Salvador e continua precisando de um Salvador. Quando nós terminarmos a nossa jornada, nós vamos ver o Cordeiro que foi morto sobre o trono. Eles, pois, o venceram por causa do sangue, entende? Então, o que acontece? Você precisa do operar do sangue para o resto da tua vida. Não ache que você agora não precisa lidar com esse assunto. Esse assunto é estratégico se você quiser ter visão do que vai acontecer pela frente. Porque o que embota o nosso coração é achar que você não precisa do sacrifício de Cristo, que agora você sabe. O orgulho entra e você perde visão do reino de Deus. Amém. O sangue de Cristo, e graças a Deus, o que nós fazemos, graças a Deus, porque todos os domingos, a oportunidade que nós nos reunimos, nós tomamos a ceia. Porque nós estamos mantendo em xeque o nosso coração, o que Cristo fez, e julgando a nossa vida em cima do sacrifício dele. E você, graças a Deus, amém. Porque o que vai acontecer quando nós estivermos diante de Deus no dia do juízo? Você está escondido no sangue, você não tem justiça própria, você não tem argumento. Eu estou aqui porque a minha fé, eu coloquei a minha fé na obra de Cristo. Amém? E ele diz assim, muito bem, servo, bom e fiel, você viveu essa realidade. Amém? Você não tem que dizer nada para Deus porque eu fiz e aconteceu. Graças a Deus que eu não sou que nem fulano de tal. E meu irmão, uma das coisas importantes, nós vamos tomar a ceia no final desse nosso encontro, tem uma coisa só que nos une. Se você quer andar em unidade com alguém, tem uma coisa só que nos une, que nós sabemos, que é Cristo. Mas a coisa básica que nos une é que todos nós somos pecadores. E precisamos de um Salvador. No momento que alguém numa comunhão se acha superior, não tem mais comunhão. Não existe comunhão se alguém se acha superior e não precisa de Cristo. E o que nós vemos nas maiores confusões familiares é que as pessoas não precisam de Deus. Eu não sou pecador, eu não preciso da obra da cruz. Então, o que acontece? É uma briga de soberbas, né? Quem sabe mais, quem pode mais. Sou melhor que o outro. Se todo mundo
sentasse aos pés de Cristo e dizer: eu careço da obra da cruz. Você olha para o lado, nós somos iguais. Amém. Cristo precisou morrer por você, precisou morrer por mim, isso nos une. Papo encerrado. É isso que nos permite ter comunhão. E Deus ama, porque o que Ele diz? Ele vai olhar para essa situação e ali derramarei da minha bênção e a vida para sempre. Então, o que une e o que mantém uma família em ordem é que eles são salvos. E vivem com o coração humilde, sabendo que cada manhã eles estão vivos e por causa da graça de Deus, porque Jesus veio. Se você mantém isso, a família, ninguém é superior a ninguém. Então, Ele não faz acepção de pessoas, todos têm a mesma porta se abre. E se você reconhece que você só está vivendo porque Cristo fez, isso nos une. Amém? A fé em Cristo nos une. Então, o que tem acontecido? Nós estamos vivendo uma realidade de um cristianismo, e muito tem acontecido, de fariseus, amém, religiosos, e essa função do hipócrita, fariseu, religioso, que ele faz o quê? Eu não preciso tanto quanto você, amém, eu sou superior. Amém. E o que acontece? E por que isso é importante? Porque é na presença do derramamento de sangue que você vê Cristo Jesus, Ele crucificado, é a porta de acesso aos tesouros do reino de Deus. Então, se você quer ver os planos de Deus para você nesse ano, acessa pela cruz. Amém. Meus irmãos, como nós precisamos baixar um pouco a nossa crista, amém? É impressionante como todo mundo sabe, porque eu sei, porque eu li, pastor, porque eu sou, porque eu faço, porque não é bem assim, porque eu interpreto dessa lei, porque eu li o pastor fulano tal. Meus irmãos, tudo isso vai por água abaixo. Eu preciso de um Salvador, como cada um de nós. Graças a Deus, amém? Qualquer coisa que você quiser expor sobre o reino, tem que ser essa base. Então você já fala tremendo, porque o que você sabe foi porque aconteceu lá. Você continua sendo alguém que depende do derramamento de sangue o resto da tua vida. Então, esse assunto é crucial para você enxergar corretamente o ano que está diante de você. O pecado cega. E se você perde noção da razão porque Cristo veio, o orgulho vem. A Bíblia fala que o coração, os sentidos começam a se embotar. Você começa a se achar, você começa a ver. E, meu irmão, é impressionante. As pessoas não conseguem ver. Isso se chama cegueira. E, meu irmão, que Deus nos livre disso. Porque o que nós precisamos é olhos abertos nessa hora. Amém? Profetizar, viver e ter clareza do que nós estamos vivendo e do que está acontecendo ao nosso redor. Alguns pontos só que eu lembrei, nós vivemos em cima de esperança, não esqueça. Amém? Salvos na esperança. Amém. Tem texto, eu vou citar alguma coisa rápida aqui, depois nós concluímos. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então, Ele prometeu algo, e nessa esperança nós estamos aguardando. Amém? Aguardando, nós estamos nessa hora, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória de nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então, nós temos esse grande plano, algo glorioso, que o quarto ponto que eu tenho falado é sobre essa referência maior. Paulo fala sobre a glória de Deus na face de Cristo, esse evangelho que ilumina. Amém? Existe algo glorioso quando Deus fala e Ele é luz, e nós, domingo passado, nós estávamos falando sobre isso, de viver sobre a luz do Evangelho da glória de Deus.
Então, onde existe luz e clareza na face de Deus, cada vez que alguém se volta, o véu cai e você enxerga. Então, o ponto é assim, como é que você vai enxergar, como você vai enxergar o que você tem que fazer e os passos seguintes da tua vida, se não sob a luz de Deus? Amém. Com o coração rendido, o coração lavado pelo sangue, purificado, e aí você começa a enxergar certas coisas que Deus tem para nós. Amém? E nós não podemos perder a noção e a visão de que esse Jesus, que é a imagem de Deus entre nós, subiu ao céu e disse: eu vou subir, mas eu vou deixar outro Consolador, alguém que nem eu, que vai ajudar vocês a completar a carreira, o Espírito Santo, o Paráclitos, aquele que vai. Amém. Nós dependemos dele para tudo. Amém. Então o que você precisa? Você precisa buscar a Deus, você precisa ser um pouco mais ativo. E a minha palavra, nesse sentido, é chegar nesse ponto para a gente concluir. Tantas coisas Deus tem nos falado, amém? Tantas coisas Deus tem dado direção e certas bases da nossa vida. Você precisa agir e responder essa realidade. Nós precisamos ter um pouco mais de iniciativa, como se diz, de buscar o reino de Deus. Não anda ansioso. Então o que acontece, pastor? Eu não vou mais ficar ansioso com esse assunto. Não, busca o reino. Não é ficar num estado de tentar não ficar ansioso. Nós precisamos buscar a resposta. O que é buscar o reino? É buscar uma resposta para essa situação. Amém? Então, o que eu quero ir conduzindo você nessa manhã? Tem situações na nossa vida, tem coisas diante de nós, tem questões que nós temos, tem necessidades, tem desejos que você precisa saber. Eu preciso saber o que Deus pensa, qual é a solução. E a solução está em Cristo. Então, essa mulher com fluxo de sangue, ela tinha um problema. Só que ela custou para chegar à conclusão que tem um que carrega todas as respostas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo. E nós muitas vezes custamos para ir a Ele. Nós usamos todas as alternativas, o médico gastou todo o dinheiro que ela tinha. Ela tinha dinheiro. Primeiro, antes de buscar Deus, eu vou usar meu dinheiro. Depois eu vou usar minha força. Depois eu vou buscar médicos, eu vou buscar meus contatos, vou buscar meus amigos. E aí você chega à conclusão seguinte: nada disso funciona. E meu irmão, nós estamos chegando em época que vai ficar cada vez mais evidente que nada vai funcionar. Guarda isso. Nós estamos vivendo em momentos onde o ser humano vai expor a sua fragilidade e seu fracasso. Os médicos já não estão mais sabendo o que fazer, muitos deles. As pessoas estão sem paciência. O que as pessoas estão fazendo está sem qualidade. As pessoas não são mais profissionais. Elas estão fazendo por dinheiro porque elas estão apertadas também. Então, a pressão está vindo sobre muitos, e nós achamos que nós estamos sob pressão, o mundo está sob pressão. Ele não sabe onde achar as coisas, e está fazendo coisas estranhas. E nós entramos, e nós estamos ainda achando que você vai ao mundo para achar a solução, e Deus olha, vinde a mim. Então, eu desafio os irmãos a encurtarem esse processo, que não dure 12 anos, se nós temos ainda 12 anos, para sofrer um pouco antes de dizer, eu vou tocar em Jesus e Ele vai, amém, eu vou ser curado. Amém, 12 anos levou, amém, 12 anos, com tentativa e erro. E eu quero deixar claro para os irmãos, só existe uma solução para isso que você está buscando. Cristo. Você vai precisar tocar em Cristo sobre esse assunto. Amém. Então, eu estou tentando ir fechando a minha palavra. Cristo vai ser cada vez mais
honrado e exaltado. Ele vem buscar uma igreja gloriosa. Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Ele é, antes de tudo, os tesouros da sabedoria estão todos nele. Essa foi a grande mensagem. Jesus veio para salvar e Ele é Senhor. E se você se rende a Ele, você, ao abraçar a Cristo Jesus, a vontade de Deus, o verbo de Deus, o céu vai começar a agir a teu favor. Que foi a minha palavra de domingo passado. Nós vamos ativar a engrenagem celestial a nosso favor. Então, tudo, e meus irmãos, tudo que você precisa está em Jesus. E o ajuste que eu queria fazer nessa manhã é isso. Pastor, nós sabemos, graças a Deus, eu leio a minha Bíblia, faço as minhas coisinhas, vou na igreja. Não, você vai ter que buscar Ele. É diferente de viver uma vida acomodada, eu vou na igreja, eu sou crente, pastor. Mas nada acontece, nós vamos precisar aprender a buscar o reino de Deus. Nós temos estado ansiosos quanto a comida, bebida e coisa, e nós estamos dizendo, Deus, eu não quero ficar ansioso, não quero ficar ansioso. E Jesus disse, vem a mim, eu tenho solução. Busca a minha presença. Cresce na tua devoção e no teu reconhecimento de que eu preciso algo que Jesus tem, que eu não tenho. Amém? Tem algo que Jesus tem, que você não tem, que você precisa buscar Ele. Amém? Eu acho tremendo essa história, porque Jesus estava carregando a cura daquela mulher. Amém? Amém? Tremenda aquela história. E ela tentou de todas as maneiras, e aí ela disse, eu vou tocar nele, e quando eu tocar, eu vou ser curado. E dito e feito. É tremendo a história, amém? Não tem como dizer, humanamente falando, mas falar que poder saiu dele e ela foi curada. É sobrenatural e é tremendo. Mas essa é o meu coração nessa manhã, essa é a lógica que você tem que operar nesse ano e no que está diante de nós. Nós vamos ter que aprender a passar por cima do que a maioria está fazendo. Buscar conselho com a maioria. Mas a maioria, a multidão não tem a resposta, meu irmão. Nunca ande com a maioria. Se você quiser, amém, ter o resultado, a maioria das pessoas você olha, você quer ter esse resultado, faz exatamente o que eles estão fazendo. Se você quiser ter algo diferente, você vai ter que ser diferente da multidão. E ela não se importou. Eu estou numa situação que eu não me importo, o que os outros pensam. Eu tenho uma necessidade, ele tem a resposta, eu vou tocar nele. Amém. E é o que Jesus está esperando. Vinde a mim. Amém. Então, o mundo tem oferecido tanta alternativa. A religião tem inventado tantas formas. Amém. Jesus fala uma coisa do religioso. E guarda isso, meu irmão. O religioso apazigua, ele fica na porta e não deixa os outros entrar, e ele também não entra. Então guarda isso. Jesus disse, vocês não entram no reino e impedem que os outros entrem. O grupo de religiosos que você convive impede você de entrar no reino de Deus. Então é uma opção que você tem. Se você quer ter amigo religioso, a única coisa que você vai ter é que você não vai entrar no reino, porque essas pessoas vão ficar parados dentro da porta para você não entrar. Eles vão trancar a porta, eles vão ficar ali. Porque eles não querem que você seja liberto, eles querem que você seja do grupinho deles, onde eles estão no controle. Amém? É assim que funciona. Jesus quer curar, sarar, transformar, abençoar, renovar. E se você quer conviver com o religioso, você não está entrando no reino de Deus, porque eles não entram e eles ficam ali na porta. Não, está bom assim. Não está bom assim. Nós precisamos ser curados. Amém? Então eu acho impressionante, as pessoas têm amigos. Amém? Amigos. Amém. Que impedem você de entrar no reino. Que amigo é esse, meu irmão?
Amigo que é amigo é aquele que está ardendo por Deus e tem fome de Deus e vai te ajudar e te impulsionar a entrar e tocar em Cristo. Que nível de amizade, amém, que nós temos. Então, nós estamos chegando a essa conclusão que Jesus, e é o grande inimigo nosso, meu irmão, é você ficar muito tempo na fé e virar um religioso. É um grande desafio que tem. E o religioso, ele se torna religioso quando ele acha que ele não precisa mais do sangue, da obra da cruz, e você não precisa mais nem do Salvador e nem do Senhor. Nós precisamos. Então, meu irmão, já marca de novo, eu preciso, cada dia, do Salvador, do que Ele fez na cruz por mim. Porque daí você está andando na luz, como nós lemos domingo passado. Os que andam na luz, eles têm acesso ao sangue. Anda na luz. Amém. Anda, você precisa da luz do Evangelho. E o senhorio de Cristo, meu irmão, não é um problema, é uma bênção, porque, amém, é a maneira que você vive que ativa todo o céu para você. Se você viver a vontade do Senhor, o céu vai estar ao teu dispor. O céu e a terra, é interessante que os anjos falam, a Bíblia fala dos anjos, são ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então, olha o que acontece, nós temos céu, terra, anjo, e o nascimento de Jesus foi tremendo. O que Jesus representa, meu irmão? A perfeita vontade de Deus, o verbo de Deus, a palavra de Deus, que andou na terra, encarnado. O que ele fez? Ele era a vontade de Deus em carne e osso, e ele só fazia, falava o que Deus fazia. Então ele era a própria vontade de Deus. Jesus era a própria vontade de Deus naquele momento. Então o que Jesus falava, fazia, se ele ficava quieto, era o que Deus estava fazendo naquela hora, quieto. Então quando ele estava quieto diante de Pilatos, ele falou assim, então não vai responder nada, e ele ficou quieto. É porque Deus estava quieto. Aquilo ali era a vontade de Deus. Quando ele pegou um chicote e fez aquela função no templo, ele estava fazendo, porque Deus disse, é isso que eu penso e é isso que tem que fazer. Então era Deus, ele era a vontade de Deus. Então você olha para Deus, esse é Deus. Então, se você quer saber a vontade de Deus, busca Jesus. Aprende, porque ele representou exatamente o que Deus pensa. Então, eu queria que você começasse a pensar assim: Jesus Cristo é a perfeita vontade de Deus encarnada entre nós, andando entre nós. E aí Deus disse, nele, em Jesus, tem tudo o que você precisa. E ele diz assim, lá no Monte da Transfiguração, a ele ouvir, ouçam o que ele tem a dizer. Ou seja, meu irmão, para de procurar em outro lugar. Busca a Ele. É uma perda de tempo da nossa vida. Nós vivemos um dia inteiro sem falar com Ele. É um desperdício de um dia. Você viver sem consultar, sem perguntar, sem buscar Ele, ver o que Ele tem a dizer e fazer o que Ele... Nós estamos desperdiçando um dia. Porque a vontade de Deus para aquele dia está nele. Amém. Mas pastor, eu sou crente. Meu irmão, ser crente é diferente de buscar a Ele. Amém? E esse é o ponto que eu queria agregar nesse final de ano. Nós vamos ter que aprender que nós precisamos buscar a Ele. O que é buscar o reino de Deus? O meu dia está começando, o que é que Jesus tem a dizer, Ele é Senhor, eu vou fazer o que Ele está me instruindo a fazer, eu tenho que buscar, e meu irmão, buscar Ele não é ler sobre Ele, ler 2 versículos, ler sobre Ele, não, é buscar, é saber o que Ele está querendo dizer e fazer, e ajustar o teu dia em função do que Ele está falando, isso se chama buscar Ele, amém? Buscar a Deus significa você vai receber instruções, direção, porque Ele é a vontade de Deus para aquele dia. Amém? Então, nós vamos ir fechando um pouco nessa manhã. Tem um texto que diz assim, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder
Então, para você receber o poder como essa recebeu, você tem que receber a Jesus, a vontade de Deus, de uma maneira diferente. Amém? Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Aí Jesus desce na terra e diz, eu sou a vontade de Deus, arrependei-vos dos vossos pecados, o reino de Deus é chegado. Eu não. Como assim? Eu não tenho pecado. Ou seja, quando Ele fala, você quer saber a vontade de Deus? Quando Ele fala, você ouve e faz exatamente essa é a vontade de Deus. Ou seja, é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é a vontade de Deus, é a Bíblia. Cristo em nós. Quando você lê a Bíblia, você está buscando a Ele saber o que Ele quer falar para você. Amém? É impressionante, meus irmãos, quando você está confuso. Creio que todos nós já tivemos isso. Você está confuso. Você está, amém, drenado as tuas energias, você começa a se desesperar, não vai ter solução, você começa a afundar, e aí, por Deus na sua graça, você resolve voltar os olhos para Ele, e começar a ler as Escrituras, e chamar o Espírito Santo, fala comigo, Senhor, porque eu preciso ouvir o que Tu tem a dizer nesse assunto, e eu quero mudar a atitude, porque eu estou seguindo outra coisa, que está me deixando para baixo, e é impressionante como a paz de Deus começa a entrar no teu coração e você começa a enxergar e parece que você enxerga que o caminho aparece para você e você sabe o que fazer. Você para de se desesperar e é como se algo aparece. Jesus Cristo é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. É a minha palavra para nós nesse ano. É lâmpada para os pés e luz para o teu caminho. Então o que acontece? Todas as vezes que você estiver nervoso, ansioso, cansado, não sabe o que fazer, confuso, e você está numa situação como você está, e você vai começar a entender que esse é o estado de alguém que não está andando na luz com Deus, você começa a dizer assim, eu preciso andar na luz de novo. Eu preciso ter comunhão com Jesus. E meu irmão, nós precisamos agregar esse conceito no nosso coração, eu preciso buscar a Ele, porque eu preciso que poder se manifeste, eu preciso de algo nessa situação, amém, que eu não estou achando solução, amém? Eu não sei o que fazer, ou eu não tenho condições de fazer, eu não aprendi o que fazer, eu não estou enxergando o que fazer, ou eu não tenho dinheiro para fazer, ou eu não tenho força para fazer, ou eu não sei o que fazer. O que acontece? Ele vai dizer o que fazer e ao você tocar nele, poder para fazer vai sair dele. Então, não existe outra alternativa senão nós encerrarmos o nosso ano e dizer, Senhor, amém. Eu tenho que implementar diferente a minha vida, eu preciso buscar Ele, buscar o reino em primeiro lugar. Então, olha o que diz sobre Sara. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para gerar uma criança. Amém? Pensa nisso, meu irmão. Recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade. Então, ele está dizendo assim, impossível essa situação. Quantas situações, meu irmão, me ouçam. Tudo é difícil e impossível sem Deus na nossa vida. Amém? É impossível. Cada dia que você acorda, você vê um mundo de impossibilidades. Amém? Você olha, amém. No caso da Sara, e essa é a beleza, e que o Espírito Santo de Deus te ajude. Amém? No caso da Sara, ela não tinha como ter filho. E era lá velhinha, vovó. Amém. Vovó não tinha filho. Amém. Velhinha. No caso dessa mulher, ela estava morrendo. Sangue, amém, hemorragia, 12 anos, morrendo, gasto. Ela perdeu, não tinha dinheiro, não tinha saúde, não tinha nada, desesperado. O que acontece? Qual é a diferença? Elas colocaram a fé em Deus. E a Bíblia fala que poder saiu de Deus para Sara gerar uma criança na sua velhice. Quem gera criança na velhice? E meu irmão, com Deus,
tudo é possível, amém? E nós precisamos ser inundados com essa palavra, não é algumas coisas, amém? Sem Deus, esse nosso ano vai ser difícil, meu irmão, amém? Vai ser impossível. Então você começa a ver, sem mim, nada podeis fazer, comigo, tudo é possível. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé, todas as coisas se tornam possíveis para aquele que crê. Então, onde nós estamos passando a linha? E, meu irmão, nós estamos passando a linha em quê? Fé em Jesus, na sua palavra viva, a palavra de Deus, é o que muda o jogo. O que é que vai mudar o jogo da nossa vida é colocar Jesus no centro da nossa vida e você buscar Ele e não só entreter Ele na multidão, meu irmão. Amém? Você pode passar um ano inteiro convivendo na igreja, lendo as coisas e não tocar no poder que Deus tem. Você pode viver a vida toda falando de Jesus, lendo a Bíblia, dando a volta e não tocar no que Deus tem para você. Como a multidão, a maioria das pessoas faz isso. Elas falam de algo que não entendem. Falam de Jesus, pregam para as pessoas, ensinam, amém. Corrigem, falam mal das pessoas, amém. Esse pastor não sabe nada, ele devia ler o livro tal, amém. Quão arrogante nós podemos chegar ao ponto das pessoas estão hoje no nível corrigindo os homens de Deus, amém. Qual é o nível maior do que uma arrogância como essa? Deus escolheu chamar certos líderes para falar certas coisas, e significa que esses líderes são incontestáveis. Amém. É lógico que eles erram, é lógico que eles têm problema, mas você se achar que você é o que vai corrigir, esse é o cúmulo do orgulho. Você achar que você foi escolhido para falar mal de um líder. Eu falo assim, eu não falaria isso. Você deixa Deus tratar com os líderes. Nós perdemos o senso de respeito e de temor de Deus com as coisas de Deus. E, meu irmão, se você tem alguém que fala mal de algum pastor, a tua família, é melhor você alertar, porque não vai ficar bom. Deus não gosta disso. Deus não gosta. Ah, não, mas ele está falando de piadinha. Nem piadinha. Não fala do reino de Deus e não fala dos seus ungidos. Que a Bíblia é clara sobre isso. Você não sabe o que Deus fez, porque Ele levantou tal pessoa e não é da tua alçada. Não joga a conversa fora dizendo assim, esse pastor de hoje em dia só quer... meu irmão, de novo, cuidado, meu irmão. E isso ocorre nas famílias nossas, meus irmãos. Ou seja, o que é isso? Senão um orgulho supremo ao dizer, olha o que acontece, a maioria das pessoas, as pessoas são empresários, às vezes nem vão na igreja regularmente, mas eles são os juízes das igrejas. Amém? Eu acho impressionante, as pessoas não vão na igreja, ela não é muito de fé, ela é um empresário bem-sucedido. Não, eu não vou à igreja porque pastor é assim, fala mal um do outro. E ele fala assim, e você vai na igreja? Não, eu não preciso. Meu irmão, onde nós vamos parar? Quando o coração humilde reconhece algo, Jesus carrega algo que é o que você precisa. Se você não tocar em Jesus, você vai ficar rodando com a multidão. A mesma multidão que estava ali do lado quando saiu o poder, foi a mesma que mandou apedrejar Jesus. Também é a mesma. Amém. E você joga com a multidão. Apedreja esse homem, não está com nada. Ele fala assim, a mulher foi curada. E você só é plateia. Mas Deus não quer que você seja plateia, nem crítica. Ele quer que você toque em Jesus, porque Ele tem poder para liberar para você. Amém. Então, tome uma decisão nesse final de ano e diz assim, eu vou parar de ser plateia e de ser caracterizado como multidão. Amém? Eu quero ser essas pessoas que são heróis da fé, que tocam em Jesus. Amém? Porque multidão, meu irmão, é multidão. Amém? Essa mulher tocou em Jesus. E nós estamos fechando a nossa caminhada. Tem um dos textos que Deus
instruiu a Moisés a abençoar o povo. Diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Você sabe que o rosto de Deus, a imagem de Deus, a glória de Deus, a luz da presença de Deus, no Evangelho, no rosto de Cristo, da glória de Deus. Amém? Nós estamos dizendo que Deus brilhe a sua luz da tua direção nesse ano. Essa é a nossa oração. Que Ele resplandeça. Amém? Quando Deus olha, Ele resplandece, Ele começa a trazer luz. Ele resplandeça o rosto sobre a tua vida. E aí você lê em 2 Coríntios 4 a seguinte palavra: resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o Evangelho pregado pela fé, amém, que gera fé, é a manifestação da glória de Deus nas nossas vidas. Amém? Então nós precisamos, ao invés de criticar e falar uma coisa, nós precisamos dizer assim: Senhor, fala que o teu servo ouve. Senhor, levanta os homens de Deus nessa hora ungidos, para que a luz do Evangelho e da glória de Deus e da face de Cristo comece a brilhar na nossa direção. Como invocarão se não há quem pregue? Amém. Então olha só, não há quem pregue sobre a glória de Deus, sobre os princípios de Deus, e aqueles que pregam vão ser derrubados. Amém? Porque, amém, os juízes da terra. Então, o que nós estamos jogando contra nossos pés. O que nós queremos é que a luz brilhe, e nós precisamos do Evangelho sendo pregado como nunca antes. Por quê? Nós vamos enxergar melhor. Iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Então, para a gente ir concluindo, lâmpada para os meus pés. Tem que vir luz no nosso caminho, meu irmão. Lâmpada para os pés, luz para o caminho. Como é que funciona? Você está cego, ok? Quantas vezes você está cego, seu sentido está embotado, você está desesperado, cansado, ansioso, não sabe o que fazer, se sente rejeitado, se sente sem solução. Você volta os teus olhos para Deus, a luz começa a brilhar, você diz: eu preciso buscar a Deus, eu preciso de Deus. Esse é o coração, não é ser multidão, eu preciso dele porque tem algo que está faltando aqui. Amém? Esse é o coração humilde. O coração humilde busca porque está faltando. Amém? Eu queria desafiar os irmãos, está faltando muita coisa em nós, que Ele que tem, nós precisamos buscar Ele. Amém? Está faltando algo, e esse vai buscar a Deus, e o Senhor vai começar a fazer o quê? Primeiro, o que está cansado vai ser aliviado, você vai começar a ter paz no teu coração, e dizer assim, você vai sentar, amém, nos braços dele, e você vai parar de soluçar, de chorar, e vai dizer assim: não te preocupa, meu filho, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Ah, mas essa situação é horrível, é extremamente difícil, ninguém está me ajudando e eu não sei o que fazer. Não te preocupa. Eu vou cuidar de ti. E meu irmão, ouve isso nessa manhã. Não te preocupa com nada. Deus vai cuidar desse assunto. Essa é a primeira etapa que você faz quando você se expõe a buscar Cristo. Algo, amém, paz toma o nosso coração. E meu irmão, encontre a tua paz sempre nessas horas. Quando você estiver desesperado é porque você precisa buscar a Deus. Amém? Esse é um sinal, busca Ele. Amém? Eu preciso, algo está faltando, busca Ele. E o que vai acontecer, meu irmão? Poder vai sair dele. Quando você começa a ter paz em alguma coisa, é porque tem poder de Deus tocando em você, meu irmão. Não existe paz que Cristo não dê para você. Amém? Então, essa é a grande história nossa. Nós precisamos, de alguma maneira, buscar a Ele ao ponto de algo afetar o nosso espírito. E sabe o que acontece? Luz entra no nosso coração e é como se você começa a iluminar o caminho, você começa a achar alternativa. Bah, quem sabe eu faço isso. Isso aqui eu não pensei. Isso é o que se chama lâmpada e luz para a nossa caminhada. Que Deus nos ilumine. Amém.
E Deus nos ilumine. É que nem aquela pista de avião no escuro que começa. Mas não estava ali essa pista, agora está. Ele vai colocar rios no deserto, caminhos no ermo. Esse é o nosso Deus. Mas como Ele vai fazer isso? Se você buscar a Ele, ok? Existe um texto que você conhece e está cansado de saber. Sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que vai buscar Deus, se aproxima de Deus, creia que Ele existe e Ele se torna galardoador dos que o buscam. Meu irmão, Deus tem muito galardão, recompensa e bênção para você fazer se você buscar Ele. Amém. Buscar Ele não é simplesmente dizer eu sou crente, meu irmão. Você vai ter que ter um ato de buscar Deus. Amém. E o que é isso se não? Como você busca Deus? Amém. Como Ele já nos ensinou. Dobra o teu joelho. Ora, abre as Escrituras, eu preciso saber. Espírito Santo de Deus fala comigo. Ele é o verbo de Deus. Amém. Da onde você vai tirar a resposta de um livro de química, meu irmão? Ou do jornal, ou do colunista? Não, você tem que buscar a resposta nele. Amém. No divã de alguém? Amém. Não. O verbo de Deus, a palavra de Deus, ela é viva, ela transforma, ela expõe coisas que você enxerga. Então, meu irmão, Deus tem galardão, bênção, recompensa para você nesse ano se você buscar. E tem uma tradução que fala diligentemente, apaixonadamente, sinceramente buscar a Deus. E não é o que a multidão faz. A multidão simplesmente fica no meio. Amém? Buscar a Ele é fazer o que essa mulher fez. Amém? Eu vou tocar em Jesus. Amém? Eu vou abrir minha Bíblia, eu vou estudar, eu vou buscar a Deus, eu preciso de uma solução. Deus, amém, as pessoas, se o meu povo se humilhar, orar e me buscar, amém, e dizer assim, Deus, eu tenho uma necessidade que só Tu tem resposta, eu preciso acessar, eu só sei fazer isso, eu vou dobrar meu joelho, eu vou jejuar, eu vou buscar a Tua presença. Fala, Senhor, comigo. E a realidade é que Deus fala e poder entra em cena. E nós precisamos do poder de Deus nessa hora. Amém? Nós precisamos que Deus faça algo na nossa vida. Que a face do nosso Deus brilhe no nosso caminho, na nossa direção, nesse ano. Em nome de Jesus. Amém? A única coisa possível para você planejar a tua vida é Jesus bem no centro da tua vida, meu irmão. Olhando firmemente para Ele. Não existe outro. Meu irmão, se alguém está dizendo outra coisa para você, se alguém está dizendo assim, não pode ser tão radical assim, né? Deus entende. Não, a única coisa é olhar firmemente para o autor e consumador da tua fé, buscar a Ele, tocar nele, porque quando você fizer isso, mais vezes, em mais situações, poder vai sair dele. Amém? Tem coisas que vão sair dele que nós precisamos nessa hora. Nele, amém? Existe um tesouro de sabedoria nele. E a minha palavra, para concluir nessa manhã, é Malaquias 3, 8, 18, que você não precisa abrir. É a palavra assim, então vereis outra vez a diferença entre o que busca Deus e o que não busca Deus. Nós vamos ver, nesse ano, a diferença, a distinção entre aqueles que buscam a Deus e aqueles que não buscam a Deus. Malaquias 3,18 fala dessa forma, então vereis outra vez a distinção ou a diferença entre o justo e o perverso. O justo é aquele que crê, amém, pela fé, e busca a Deus, amém, e recebe dele. E ele diz, entre o que serve a Deus e o que não serve. Quem é que serve a Deus, senão quem busca Ele como Senhor da sua vida para fazer o que Ele tem a dizer? Então, a minha palavra para resumir toda essa nossa caminhada é dizer,
Existe uma diferença entre ler a Bíblia e buscar a Deus. Amém. Entre ir na igreja, entre andar na multidão. Amém. Ouvir, falar, eu conheço de ouvir falar, e alguém como aquela mulher dizer, eu preciso dele e eu vou tocar nele. Que nós sejamos essas pessoas que para de ser multidão e começa, amém, tocar em Jesus. Porque essas pessoas, Deus vai diferenciar com clareza. E eu creio que a história que ele faz diferença é no Egito. Começa a fazer distinção. Vai fazer diferença. Vai ter luz, meu irmão, vai ter luz na casa de alguém e não na casa de outros, meu irmão. E não adianta você dizer assim, Deus, mas isso não é justo, por que isso? Não, justo é que Deus está dando a oportunidade para todos. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endurece o coração. Ama a Deus, busca Ele, persevera, porque haverá um tempo em que não vão querer ouvir a sã doutrina, o amor se esfriará de quase todos e achará fé na terra. Então nós não podemos achar que Deus vai tratar todo mundo igual, a multidão e aquele que ama Deus. Nós não podemos achar, amém? E a religião está tentando vender essa história. E nós precisamos acordar. Os discípulos de Jesus tentaram dizer assim, não, Jesus, olha a multidão, todo mundo está te tocando, como assim? E Jesus, a Bíblia fala, e Jesus insistiu, não, alguém me tocou, porque eu senti que saiu o poder. Meu irmão, tem poder, graça, unção, solução, cura, revelação, sabedoria, luz, amém, visão, em Jesus. Amém. Que você seja encorajado a continuar perseverando na tua jornada de buscar a Deus de todo o coração. Quanto mais você olhar, mais você buscar, mais você correr atrás, mais você vai enxergar, mais vai ficar claro. Amém. Mais você vai querer. E o que vai acontecer é que a vontade de Deus para a tua vida vai se materializar na tua frente. Parece uma palavra, amém, forte, né? Mas isso é o que significa. O verbo se fez carne. E eu gosto dessa maneira como João fala. O verbo da vida andou entre nós. 1 João diz assim, nós tocamos nele. Os nossos ouvidos ouviram o verbo de Deus. Ele se manifestou entre nós. E o que isso significa? Ele é a vontade de Deus. A vontade de Deus não existe ainda na tua vida e ela vai se manifestar e você vai encostar nela. Amém? O nenê Isaac não existia, mas era a vontade de Deus. Ela creu, poder se manifestou, Isaac apareceu e Sara tocou na vontade de Deus, algo que não existia. Amém. Isso é o que Deus faz. Ele manifesta coisas que não existem. Então, não começa o teu ano achando que o que você vê é o que vai acontecer. Não acha. Ele não faz plano e olha assim, bom, do jeito que vai, pastor, eu vou levando assim. Você não faz ideia o que Deus é capaz de fazer e manifestar na tua vida com aqueles que buscam a Ele. Então, eu desafio os irmãos a que nós nos encorajemos uns aos outros nessa hora, a buscarmos a Deus de todo o coração, aquele que tem tudo. Mas temos um coração, amém, puro. Você não tem o que precisa, você precisa dele até o final. E a cada vez que você buscar ele, se voltar para ele, poder vai se manifestar. E certas coisas, meus irmãos, certas coisas
que você gostaria que acontecesse, elas vão se manifestar, porque ela não existe. Amém? Um nenê não existia. A cura daquela mulher não existia. Ela ia morrer e encerrar o dia, até que de Jesus poder saiu, transformou e ela ficou sã. O que é que Deus tem reservado para você nesse ano? Que você não enxerga, mas que Ele quer manifestar. Isso deveria ser a nossa alegria, dizer assim, eu vou buscar a Deus de todo o meu coração, porque tem coisas que nem olhos viram ainda, nem ouvidos ouviram, que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele e vão buscar e vão tocar. Amém? E Ele vai fazer distinção. Algumas coisas vão se manifestar na vida de certas pessoas, você vai dizer assim, da onde veio? Amém. Porque Ele vai fazer distinção entre os que buscam e servem a Deus e os que não servem. Amém? Um desafio, mas um encorajamento nesse final de ano, para você buscar a Deus. Amém? A continuar nessa jornada. Porque tudo aí fora joga contra. Amém? Mas imagina, e para, meu irmão, um pouco para pensar. O que Deus pode fazer em 365? Ele pode virar de cabeça para baixo o planeta inteiro. Ele pode, se Ele encontrar fé na terra. Ele pode fazer coisas tremendas na tua família. Que você olha e diz, a minha família não tem muita solução. Não tem? Eu já fiz tudo o que eu precisava, já orei, já me desgastei, já falei. Não adianta, pastor, meus filhos, minha família, não tem jeito. Foi exatamente o que essa mulher fez. Mas ela resolveu fazer o seguinte, eu gastei tudo que eu podia fazer, eu vou tocar em Jesus, e vou ver. E poder de Deus. Então, meu irmão, não dispensa ninguém, e nem nenhuma situação, mas vamos juntos crer em Deus, no que Ele é capaz de fazer. É tempo de buscar a Deus. Amém? É tempo de buscar a Deus. Que esse seja o teu objetivo de vida nesse final de ano. Eu quero ver o Deus que se torna galardoador daqueles que diligentemente o buscam. E você, com certeza, vai começar a ver distinção entre os que buscam e os que não buscam. Então, que a luz de Deus brilhe no teu caminho. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre a tua vida. Ó Deus, nós oramos mais uma vez por tua graça. Senhor, muito obrigado por esse ano. Ó Deus, tu foi bom e misericordioso conosco, Deus. Quando nós olhamos, ó Deus, certas coisas, ó Deus, muito obrigado, porque tu nos cobriu, porque tu nos perdoou, Deus. Nós precisamos do teu perdão, ó Deus, cada vez mais nós precisamos do teu perdão. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor, por tua paciência, por tua misericórdia, por teu cuidado. Deus, quanta coisa tu tens feito. E, ó Deus, nós queremos viver esse ano mais dependente de ti. Nós queremos, ó Deus, nós estamos crendo em ti. Ajuda-nos, move o nosso coração, Santo Espírito. Tu és o Consolador, o advogado, o ajudador. Ajuda-nos nessa tarefa. Nós queremos conhecer mais e prosseguir nessa jornada de buscar o reino em primeiro lugar na nossa vida e ver o que tu tem reservado e o que tu vais manifestar nesta. Senhor, nós estamos crendo em ti por nossas famílias, crendo em ti por nossos filhos, crendo em ti por os pais, crendo em ti por parentes, crendo em ti por curas, crendo em ti por libertação, crendo em ti pelas finanças da tua igreja, crendo em ti, ó Deus, para tudo, crendo em ti para casamento segundo o teu coração. Nós estamos, ó Deus, tem coisas que vão se materializar nesse ano, porque é a tua vontade.
Mas da onde vai vir? Da onde virá? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o poder de Deus entra e Ele cria coisas onde não existem. E, ó Deus, nós queremos nesse final de ano renovar a nossa fé em cima das promessas, das coisas que Tu tem falado, das promessas, das visões, das profecias, e dizer, Senhor, materializa nesse ano, que esse seja o ano, e que essas coisas aconteçam, ó Deus, e que nossas mãos toquem, que os nossos olhos vejam, que os nossos ouvidos ouçam o verbo da vida manifestado entre nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.